Pois é, o governo segue negociando, o Congresso continua debatendo, mas ainda não há um consenso sobre a proposta da reforma tributária. A única certeza é que essa mudança é essencial para o país. Setores da economia brasileira, por exemplo, divergem sobre algumas dessas mudanças. E sobre esse cenário, vamos conversar agora com o Fábio Bentes, que é economista da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Fábio, bem-vindo, boa noite a você. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Eu já quero começar essa entrevista com uma fala bastante significativa e emblemática do nosso presidente em exercício, Geraldo Alckmin, dizendo que estamos vivendo uma janela de oportunidade para a aprovação de uma reforma tributária. Se ela não for aprovada neste ano, ela pode ter dificuldades de avançar no segundo, terceiro e quarto ano de governo. Ou seja, podemos ficar mais anos aguardando uma nova onda de otimismo para aprovar uma reforma tributária. É essa a realidade? Precisamos aprovar essa reforma agora em 2023? Olha, Lívia, é uma pergunta difícil de responder de forma bastante curta, mas eu não vou deixar sem resposta, não. É um momento importante, sim, para a gente aprovar uma reforma tributária. Mas mais importante do que simplesmente aprovar a reforma tributária é discutir a reforma tributária. Afinal de contas, ainda uma grande controvérsia em relação ao impacto que ela vai ter nos diferentes setores da economia, no dia a dia das pessoas. É bom lembrar que esse sistema caótico que nós temos hoje, ele vai ser descontinuado, ele vai sendo desligado na medida em que há um prazo de transição para caso a reforma venha a ser aprovada, para que a gente tenha um novo sistema de impostos. E não há ninguém na sociedade que defenda o sistema atual. Ele é extremamente complexo, é pesado. A carga tributária brasileira, 30 anos atrás, correspondia a 24% do PIB, hoje equivale a 1/3 do PIB, 33% de toda a riqueza que se produz no Brasil acaba sendo canalizada para o cumprimento das obrigações tributárias, para o pagamento de impostos. Então, já uma demanda, na verdade, não é nenhuma janela, já é uma demanda bastante antiga que se tem na sociedade para a construção de um novo sistema tributário. A gente sabe que, na medida em que o ciclo eleitoral vai se aproximando, vai ficando cada vez mais difícil aprovar essa reforma. E essa reforma, ela já vem sendo discutida há pelo menos 4 anos, pelo menos as principais PECs, as propostas de emenda constitucional que têm sido apresentadas já vêm sendo discutidas há aproximadamente 4 anos. Não dá para o país esperar mais uma década para aprovar uma reforma tributária, mas é importante que a gente discuta abertamente com a sociedade qual vai ser a distribuição dos impostos no Brasil para que a gente não penalize mais uns agentes econômicos do que outros. Falando nessa possibilidade, Fábio, de penalizar alguns agentes econômicos, alguns setores da economia, nós temos como o ponto central desse relatório parcial, ou digamos preliminar, que já foi apresentado, a extinção de 5 impostos e criação do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que vai ter 2 vieses, né? Teremos o viés da administração federal e outra parte que vai reunir esses impostos com a administração de estados e de municípios. Há uma grande preocupação de alguns setores que essa simplificação, essa criação de um imposto único, possa refletir em aumento de carga tributária. É o caso do setor de serviços? Pois é, quando se fala em carga tributária, os que defendem essa proposta que está sendo discutida, esse relatório que foi apresentado, há um certo compromisso, a gente percebe um compromisso em não se elevar a carga tributária total. Esses 33% do PIB tendem a ficar congelados nesse patamar ou próximo a isso nos próximos anos. O grande problema é que esse 33% é uma média quando a gente olha os setores da economia, né? Você tem a agropecuária, a indústria, o comércio, o setor de serviços. E por que o setor de serviços é o mais preocupado com esse projeto sobre a reforma tributária? Porque pela sistemática desse imposto sobre valor agregado, quando uma empresa for pagar imposto, ela vai apurar os débitos, ou seja, quanto que ela tem que pagar de imposto, e quanto que ela vai gerar de crédito, por exemplo, para consumir insumos ao longo do processo produtivo. Qual o problema disso?
Para o setor de serviços, o principal insumo, o principal fator no processo produtivo chama-se mão de obra. De todas as despesas e custos do setor de serviços, 41% são gastos com mão de obra. E esses gastos com mão de obra não vão poder ser utilizados nesse regime de creditação, vamos dizer assim. No caso da indústria, só 10% é mão de obra. Então, se você tem ali, vamos imaginar duas empresas na economia, uma indústria e uma empresa do setor de serviços. A empresa do setor de serviços, ela vai ter uma capacidade de abater o cálculo do imposto muito menor do que a indústria. Daí, a gente concordar que a gente, de fato, precisa reduzir esse emaranhado de alíquotas que a gente tem, mas, através de uma alíquota de referência, a gente aplicar uma espécie de um redutor para setores sensíveis a essa sistemática, principalmente o setor de serviços. Então, esse é o principal setor que vai ser impactado por uma majoração da carga tributária. Na média da economia, a carga tributária pode até ficar estável, mas vai ter setor pagando menos e vai ter setor pagando mais. Provavelmente, caso essa sistemática seja mantida da forma como se diz, porque o texto ainda não foi apresentado, é bom que se diga, o setor de serviços vai acabar pagando uma conta mais salgada ao final desse processo. Me parece que esse relatório preliminar apresentado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, ele sugere que haja a definição de algumas alíquotas diferenciadas para alguns setores e, se não me engano, o setor de serviços não foi contemplado nesse primeiro momento nesse relatório. Mas isso ajudaria a equacionar essa questão, se criar uma alíquota diferenciada, Fábio? Olha, no relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, de fato, a gente tem ali uma previsão de que algumas atividades de serviço, como educação e saúde, vão contar com uma alíquota reduzida. Mas o grande problema é que existe Bom, perdemos a conexão com o Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Muito obrigada, Fábio, pela entrevista. Já nos esclareceu essas preocupações do setor de serviços em relação à reforma tributária que está em discussão.